Eu vou começar, para a gente ganhar tempo. Eu estou feliz por ser a primeira a falar aqui da... Pode ser. Pode ser. A primeira a falar, porque vai ficar mais difícil para o último. Mais perto da hora do coquetel e assim por diante. Eu queria começar primeiro agradecendo o convite na pessoa da Adriana Portugal. E é uma honra muito grande estar aqui com vocês e ser recebida por uma presidente da Ibraop. Então, parabéns. E é uma grande honra estar aqui, inclusive num painel em que as mulheres são a maioria, que não é comum. Não sabia que a gente ia ter a apresentação. Opa, eu aponto para onde? Para aqui mesmo? Minha apresentação, então vou fazer de forma bastante rápida, destacando o fato de que eu sou, como foi perguntado aqui pelo conselheiro Luiz Henrique, eu sou iniciante, sou primeira vez que eu venho aqui no Sinaop, e não sou auditora. Então, eu sou aqui formada em Direito, mas sempre trabalhando bastante de forma multidisciplinar, tanto na academia quanto na vida profissional, com outros profissionais de outras áreas. Então, acho que isso é importante. E venho representando o NOPS, que é o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos. Então, é o braço de infraestrutura das Nações Unidas, não só no Brasil, mas com atuação no Brasil desde 2012, mas em outros países também. Então, com isso, eu acabo apresentando o NOPS. Eu só queria voltar um pouquinho aqui, eu não sei se eu mexi de novo. Aqui. E é importante dizer que o NOPS atua com infraestrutura, com compras públicas também, e gestão de projetos, sempre para a construção de um mundo sustentável. Então, o tema do Sinaop, dessa edição do Sinaop, ele realmente encaixa com os propósitos do NOPS, de uma forma geral, né, como um todo. E a gente trabalha não só com infra, mas principalmente infra, mas também com compras públicas, gestão de projetos, recursos humanos e gestão financeira. Mas o foco aqui para a gente é infraestrutura, principalmente pelo projeto que eu vou apresentar daqui a pouco. Eu acho que não está funcionando. E é curioso que quando a gente está montando o bom de trabalhar num órgão das Nações Unidas, é que sempre tem alguém que apoia na elaboração das apresentações e ficam sempre muito bonitas. E a gente, analisando o logo do evento, verificou que tem um destaque para 6 ODSs. Só que, na própria filosofia do NOPS, se entende que uma infraestrutura adequada, resiliente e sustentável, ela colabora não só para um ODS especificamente, mas para todos os ODSs. Então, a gente pode dizer que a gente não está falando aqui no Sinaop apenas de 6 ODS ou 7 ODS, que estão mais ligados especificamente à sustentabilidade, mas sim muitos outros ODS. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ODS 4, que é de educação, para os profissionais de educação e os alunos e os professores chegarem até as suas escolas, suas instituições de ensino, precisam, por exemplo, de uma infraestrutura sustentável, inclusiva, resiliente, para que a gente tenha uma educação de qualidade também. Então, estão todos interconectados e isso é muito importante. Ainda que a gente tenha, de vez em quando, ênfase em um ou outro. E eu começo trazendo aqui o fato de que... Obrigada. Alguns dados que são decorrentes de uma pesquisa que o NOPS fez com a Universidade de Oxford, que indica que 79% dos gases de efeito estufa, eles vêm da infraestrutura. Né? Então, a infraestrutura é algo essencial para a vida que nós temos hoje, né? Para acesso a serviços públicos, para a vida sustentável e que a gente precisa. Não dá para a gente viver sem infraestrutura, mas é também quem é responsável por 79% dos gases de efeito estufa. E também é a infraestrutura que é responsável, que deve ser responsável por 88% de todos os custos de adaptação para a redução desse impacto de 79%. Então, isso é importante. Não só a infraestrutura é responsável por gerar poluentes, que leva à mudança climática e assim sucessivamente, mas também é a infraestrutura que vai ter que se adequar a essa questão, né, de adaptação.
E aí eu trago dados que são do BID em relação à necessidade de investimento em infraestrutura. Então, até 2030, a Agenda 2030 da ONU, mas não, a gente costuma dizer que não é da ONU, mas sim dos países que compõem a ONU, porque senão fica parecendo que é mais da organização do que dos países em si, mas sim compromisso de todos os países que pertencem à ONU, que estão ali juntos na ONU, diz que é necessário investir na América Latina e Caribe 3,12% do PIB a cada ano. E esse percentual representa um aumento de 70% da média dos anos de 2008 a 2019. Então, é uma mudança drástica que a gente precisa fazer, né? E por isso que eu fico muito animada, entusiasmada, pelo fato da gente estar discutindo isso num evento para auditores, para órgãos de controle externo da administração pública. Então, isso é muito positivo. E aí, pegando dados relacionados ao relatório anual do Infra 2038, que é uma organização sem fins lucrativos, estima-se que os leilões mais recentes de infraestrutura realizados nos últimos anos vão representar um crescimento do PIB de 0,1% em 2022, elevando-se a 0,15% nos anos seguintes. Então, a gente precisa de mais, né, de mais investimento, de mais projetos como esse. E aí eu trago uma colocação do nosso diretor executivo do NOPS Global, o Jorge Moreira da Silva, que fala que, em síntese, né, não vou ler aqui para vocês essa passagem, mas que a gente precisa pensar numa infraestrutura sustentável, resiliente e inclusiva. Isso só é possível, né, a disponibilidade de infraestrutura, se a gente falar em serviços de qualidade, com transparência e boa governança. E é sobre isso aqui que a gente acabou se concentrando para um projeto que eu vou apresentar para vocês, que nós estivemos à frente junto com a CGU. E por que ter uma transparência e governança, né? Governança? Primeiro porque a gente está falando de recursos públicos, eu não vou ensinar missa aqui ao vigário. Recursos públicos atrai todo um regime próprio, que exige economicidade, eficiência no seu gasto. Os recursos são, de fato, limitados, são escassos. Se não fossem limitados, a gente não estaria também com tanta dificuldade em fazer esse tipo de controle, porque é uma resposta às mudanças climáticas, inclusive pelos eventos ocorridos recentemente aqui no Rio Grande do Sul. Mas o mais importante que eu quero destacar aqui para a gente e trazer a atenção de todos nessa abertura que me cabe, é fazer com que a infraestrutura chegue a todos sem deixar ninguém para trás. Significa pensar nas pessoas com as suas diferenças, né? A gente sabe que as pessoas são diferentes, a gente tem que reconhecer essa diferença para poder pensar na modelagem de um projeto desde o início, na sua concepção, que ele tem que atender às diferenças de cada uma das pessoas, de cada um dos usuários, dos gestores públicos que vão ficar responsáveis pela gestão daquele contrato e assim por diante. Ou, não preciso falar de uma concessão de longo prazo, posso falar de uma obra pública também, nesse mesmo sentido. Então, a gente tem que considerar as pessoas em sua diversidade, garantir a participação ativa. Então, essa articulação com todos os atores interessados, ou, se a gente quiser usar um anglicismo aqui, os stakeholders interessados, envolvidos naquele projeto, é super importante também. Avaliar riscos e medidas de mitigação, se a gente puder antecipar sempre essas medidas de mitigação, logo na idealização de um projeto é importante, e gerar valor para as pessoas em todas as etapas do projeto. Então, como eu disse antes, não só na época da concepção, mas da prestação do serviço, ou quando aquela obra pública pode ser usufruída pela população em geral. E aí eu chego aqui, tudo isso para apresentar um pouco algumas concepções gerais do NOPS e da ONU em geral, mas o que eu queria mesmo trazer para vocês é a experiência do NOPS num projeto muito importante, ainda em andamento, que não está acabado, o que é uma grande notícia. E notícia quente também, porque a gente está trabalhando nos ajustes finais desse acordo de cooperação internacional, que é a união de esforços entre a CGU,
que não é um controle externo, mas é um controle interno da administração pública federal, o NOPS e PNUD. A CGU entra aí muito mais na sua missão, no plano estratégico da CGU, não como um órgão de controle, mas sim como uma entidade da administração, um órgão da administração que tem como missão criar instituições fortes e confiáveis, trazer para a percepção de todos os usuários de uma infraestrutura a ideia de que funcionam as instituições, inclusive instituições de controle da administração. A ideia do projeto é criar uma cultura de sistematização da qualidade da regulação. Então, a gente não está falando especificamente de obras públicas, mas talvez de obras dentro de contratos de concessão. Uma vez diagnosticado os principais gargalos de uma determinada agência reguladora, ou órgão regulador também, porque a gente está expandindo para agentes reguladores que não estão constituídos sob a forma de uma agência reguladora, é apresentado um plano de ação e também medidas de capacitação, ações para capacitação daqueles agentes reguladores. Então, a gente tem diversas ações previstas dentro do QualiReg. O QualiReg, como funciona? Né? De forma bastante simples e objetiva. A CGU informa alguns potenciais participantes, agências reguladoras federais e infranacionais também. Então, a gente tem agências reguladoras participantes dos estados, do Distrito Federal e também de municípios. A gente não tem ainda agências reguladoras regionais. É feito o convite é feito não necessariamente diretamente pela CGU, para não dar uma ideia de controle, mas pelo NOPS. O NOPS é responsável pela articulação desses stakeholders, em que a gente explica e tenta engajar, sensibilizar aquele agente regulador da importância de adotar uma agenda de boas práticas regulatórias. Isso é o nosso trabalho. É aplicada uma avaliação, um diagnóstico, a gente não gosta da palavra avaliação, mas um diagnóstico para aferir aonde aquela agência reguladora está situada dentro do parâmetro criado. Então, foi desenvolvido lá em 2017, com base em trabalhos de diversos especialistas e também de agentes de controle, agentes da academia, agentes do mercado, um índice de capacidade institucional para a regulação, o ICIR. Esse é o nosso método para fazer esse diagnóstico, que atualmente é realizado pelos próprios técnicos da CGU. Então, é por auditores da CGU. Uma vez identificados os gargalos, a gente entra ou com uma assessoria direta, personalizada, por profissionais escolhidos, e ali é o trabalho do PNUD, ou aí a gente pode acumular também capacitações oferecidas pelo NOPS, desde workshops específicos a partir de temas que foram identificados como os mais sensíveis e desafiadores para as agências, até também a gente promove o Seminário Internacional de Boas Práticas Regulatórias com participação da OCDE, e a gente também tem no forno aí um manual de boas práticas regulatórias. E a ideia é que a gente tenha um novo diagnóstico ao final desse ciclo. O primeiro e mais recente ciclo que nós tivemos, a gente conseguiu replicar, pelo menos em uma agência reguladora, a ideia é que a gente consiga replicar isso na próxima, agora na extensão da cooperação internacional. Então, isso iniciou em 2019, num grupo de trabalho. Então, em algumas falas aqui foram mencionados grupos de trabalho. Então, desses grupos de trabalho podem sair muitas coisas boas, de um grupo de trabalho da CGU, entenderam como que funcionava a atividade de controle sobre a regulação, entenderam que a princípio era um bicho diferente de obras públicas e queriam estudar. Estudaram, foi aí que iniciou o embrião da formulação do ICIR, e a gente teve a aplicação no projeto piloto, primeiro em 2020, depois a gente expandiu para 19 agências em 2021, e em 2022 a gente tem mais outras 19 agências, e a ideia é que a gente continue isso em 2023, 2024, até 2025. E essa é a decisão que já existe hoje
dentro da CGU para a expansão desse acordo de cooperação internacional. E, antes da gente finalizar, o importante é que agora, com a extensão do acordo, a gente vai abranger outros reguladores fora das agências reguladoras federais. Então, ainda no âmbito federal, a ideia é expandir o programa. E eu acho super interessante porque é uma posição diferente de um agente de controle. A CGU, ela é uma parceira incrível em como gerar valor em relação à regulação. Então, mais do que o controle estrito que os próprios auditores fazem, quando eles estão aplicando o ICIR, é com uma outra cabeça, uma cabeça de como ajudar a agência a criar aquela musculatura, mecanismos para enfrentar e ser resiliente na gestão da regulação. E, por fim, só para dar um pouquinho mais de gostinho em relação ao que é o projeto, esses 9 pontos que estão trazidos aqui são, na verdade, 8, são os que compõem os componentes do ICIR, o Índice de Capacidade Institucional para a Regulação, e esse é o resultado mais recente que a gente tem dos 42 diagnósticos realizados. Então, vocês podem ver que são vários aspectos que são analisados. O que tem o pior desempenho de todas as agências, aqui é um dado agregado de todas as agências, não agências só federais, ou só estaduais, ou só municipais. E o pior desempenho vem em mecanismos de gestão de riscos, quer dizer, não é algo tão recente assim, em termos regulatórios. Em segundo pior desempenho da análise de impacto regulatório, que de fato é uma ferramenta que pode estar mais disseminada no ambiente federal, inclusive por força de obrigação legal, mas a gente tem também o desafio de adotar isso no nível infranacional, que significa também adaptar essa ferramenta para o contexto infranacional. E a gente tem a regulação por contrato, competências e efetividades da própria agência, e assim sucessivamente. Eu finalizo aqui, só resgatando a ideia de que a gente tem esse desafio de pensar infraestrutura para todos, sem deixar ninguém para trás. Esse mote, essa filosofia do NOPS é uma filosofia que pode parecer fácil falar, né, bonito, mas implementar é muito desafiador. E eu acho que a sustentabilidade tem a ver com isso também. Muito obrigada.